Fomos pegos de surpresa por essa decisão da data marcada. Não é uma coincidência o fato de ser o aniversário de Hugo Chávez. Certamente foi uma escolha precisa de Nicolás Maduro. Traz os detalhes para a gente, por favor. Oi, Thaís. Boa noite. Pois é, depois de muita expectativa, depois de Nicolás Maduro ter deixado dúvidas aí sobre se marcaria, se cumpriria o acordo de Barbados, que foi aquele acordo mediado pela Noruega, que estabeleceu que deveria haver garantias para a realização de eleições na Venezuela. Nicolás Maduro chegou a dizer neste ano que esse acordo estava mortalmente ferido, porém agora o Conselho Nacional Eleitoral, como você mencionou, marcou a data das eleições para o dia 28 de julho, que é o aniversário, dia do nascimento do ex-presidente falecido em 2013, Hugo Chávez. E não só isso, tem mais simbolismo aí. Esse anúncio foi feito hoje, que é o dia do aniversário do falecimento de Hugo Chávez, que, como mencionei, faleceu em 2013, que foi inclusive o ano em que Nicolás Maduro foi eleito presidente em seu primeiro mandato, eleições questionadas que não foram reconhecidas pelo então candidato Henrique Capriles, e depois é reeleito em 2018 para mais um mandato de 6 anos, em eleições também questionadas por organismos internacionais que questionaram a transparência desse pleito. E agora, nova convocação de eleições, os candidatos vão ter que se inscrever para 1 e 25 de março para essas eleições, então, que estão previstas para o dia 28 e que são questionadas, já que a principal candidata da oposição, que ganhou as primárias da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, que já chegou a ser a deputada mais votada da história da Venezuela e que é um nome forte aí para competir contra Nicolás Maduro nas urnas, foi proibida com uma ratificação pela Corte da Venezuela de concorrer a cargos públicos pelos próximos anos. Então, deixa a dúvida aí sobre quem vai ser o candidato opositor para essas eleições que vão acontecer nesse ano na Venezuela, Thaís. Luciana, vamos falar de mais uma notícia vinda da Venezuela. O governo resolveu fechar a emissora alemã Deutsche Welle, foi tirada do ar. O Maduro chamou a emissora de nazista. O que aconteceu? Thaís, Maduro ficou muito bravo com uma reportagem que foi ao ar que falava sobre a corrupção em países latino-americanos e falava de supostos nexos entre políticos e organizações criminosas. E essa reportagem, inclusive, chegava a apontar a Venezuela como um estado mafioso, citava aí expressões utilizadas por organizações que analisaram a questão da corrupção na Venezuela. E também falava que não há independência judicial no país. E Nicolás Maduro falou contra essa emissora e também sobre outras. Diz que há uma campanha de veículos de comunicação contra a Venezuela que querem manchar os venezuelanos e principalmente ele nesse ano eleitoral, que agora a gente já sabe, né, as eleições que vão acontecer aí no dia 28 de julho, Thaís. Obrigada, Luciana Tadeu. Ainda bem que o sinal dela segurou até aqui. Lorival Santana já comigo. Lorival, essa surpresa de 28 de julho, a expectativa era para o segundo semestre. O que essa antecipação sinaliza? Bem, na Venezuela as eleições elas não são justas. O regime escolhe com quais candidatos o presidente concorre, depois escolhe quem são os membros do Conselho Eleitoral, que administra a eleição. A Suprema Corte está ali também para barrar qualquer tipo de possibilidade de a oposição vencer. E, se necessário, como aconteceu em 2017, a eleição que eu cobri da Assembleia Constituinte, eles também fraudam os números, fraudam a participação, além de colocar uma maquininha ali para o eleitor passar o seu cartão da pátria, que é o que lhe garante a cesta básica para sobreviver. Mesmo com tudo isso, o regime quer dar alguma aparência de legitimidade para enganar figuras como o presidente Lula e outros que estão plenamente dispostos a endossar os processos da Venezuela. Então, para fazer isso, eles tentam criar um ambiente favorável ao regime. E, no caso, o dia do aniversário de Hugo Chávez, que realmente era bastante popular. Hugo Chávez, ele era bastante místico. Eu entrevistei pessoas que o conheciam
intimamente. E ele tinha uma mistura de bolivarianismo com cristianismo, com misticismo indígena. Então, ele meio que se considerava uma espécie de sucessor de Deus, de algum tipo de entidade divina. E aí, quando ele estava à beira da morte, tinha acabado de se eleger, enganando a população venezuelana, não falando sobre a gravidade do câncer que ele sofria, ele ungiu o Nicolás Maduro como seu sucessor, com a espada de Bolívar, o libertador da Venezuela, numa cerimônia extremamente bizarra, que está no YouTube, você pode assistir, eu recomendo, é muito interessante a cerimônia. Então, porque na Venezuela não se elege vice-presidente, é o presidente que escolhe o vice-presidente. E aí o Maduro teve que fazer novas eleições, né, porque o presidente morreu, e aí ele, ungido pela espada de Bolívar com o Chávez, ele se elegeu, então, naquele período. Ele está tentando relembrar a população sobre aquele momento de glória que já está bastante distante. De mística também. Obrigada, Lorival. Até já. E, presidente Lula, o senhor falou há pouco com a gente ali rapidinho e fez um paralelo entre a oposição do Brasil e da Venezuela. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor isso. Obrigada. Primeiro, eu não fiz uma ligação entre a situação da Venezuela e do Brasil. Eu só disse a vocês que houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela está marcadas as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vão ser honestas ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente e Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiser assistir o processo eleitoral na Venezuela. Acho que a comunidade internacional certamente tem todo interesse em acompanhar para saber se vai ser a mais democrática eleição da Venezuela. E eu espero que seja, porque acho que a Venezuela precisa disso, acho que o Maduro precisa disso e acho que a humanidade precisa disso. Agora, a gente não pode já começar a jogar dúvida antes das eleições acontecerem. Porque aí começa a ter um discurso de prever antecipadamente que vai ter problema. Nós temos que garantir a presunção de inocência até que haja as eleições, para que a gente possa julgar se ela foi democrática, se ela foi decente. Obviamente que nem todo candidato que perde a eleição aceita o resultado. Só eu, que perdi 3 eleições nesse país, e todas as que eu perdi, eu aceitei o resultado tranquilamente, voltei para casa, me preparar, perdi outra vez, voltei para casa, me preparei, perdi outra vez, até que um dia eu ganhei. Então, quando eu perdi, eu aceitei.